Conforme convocação, a presente reunião destina-se ao interrogatório da denunciada senhora presidente afastada Dilma Rousseff. Informa aos presentes que a senhora presidente afastada mandou um texto por escrito com o seu advogado, doutor José Eduardo Cardoso, que já protocolou esse texto aqui na secretaria da comissão, e eu vou passar a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso para que ele possa ler em nome da senhora presidente afastada e, naturalmente, o doutor José Eduardo vai confirmar que está aqui em seu nome representando a senhora presidente afastada convocada para esta reunião. Presidente, só para esclarecimento. Eu queria também... Primeiro, senador. Não, é só, senhor presidente, para Vossa Excelência registrar o nosso voto contrário a... deixar registrado o nosso voto contrário. Antes, entretanto, esclareço aos senhores e senhoras senadores que, tendo em vista que não haverá interrogatório, não haverá oportunidade para a formulação de perguntas, nem mesmo lista de oradores. Na verdade, é esse o questionamento que eu ia fazer, porque, pelo que me consta, o advogado tem autorização da presidência para falar em nome dela. Se não era o caso, a gente abrir também para questionamentos, interrogatório. Não, porque, pela ordem, senhor presidente. Porque processualmente só ela poderá responder às indagações. É uma posição personalíssima. Passo aí a palavra pela ordem ao senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, apenas para cumprimentar Vossa Excelência e o digno relator por esse exercício de ampla defesa. Nós estamos aqui inovando no que diz respeito ao direito processual no mundo inteiro. Em homenagem a esse procedimento de ampla defesa, está sendo permitido que o advogado traga uma mensagem da ré. Não há notícias em nenhum tribunal do mundo que o advogado possa falar em nome do réu. Até porque, como acaba de consignar Vossa Excelência, o depoimento à oitiva do réu é personalíssimo, é intransferível. É o momento em que o réu pode confessar o crime. E quem sabe a presidente Dilma estaria aqui para confessar que cometeu as pedaladas, que assinou os decretos, que cometeu os crimes. É o momento em que o réu pode apresentar contradições graves na sua defesa. Portanto, não cabe de forma nenhuma, de fato, eu apenas faço o reforço da decisão correta, sábia, que Vossa Excelência tem ao lado do relator, de tolerar, de permitir a expressão do advogado que trará uma mensagem de Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff, mas é inconcebível, é inaceitável imaginar que possam ser formuladas perguntas, já que a presidente Dilma optou, dentro do seu direito legítimo, de não comparecer, pelo menos nesta oportunidade, à comissão do impeachment. Então, felicito Vossa Excelência pela decisão e vamos ouvir, mais uma vez, com prazer, o digno advogado da defesa, o ministro José Eduardo Cardoso. Vossa Excelência, senador Cássio Cunha Lima, colocou muito bem, falou que é uma situação personalíssima, né? E que não deve haver, naturalmente, indagação. Não pode haver, porque a senhora presidente afastada não está aqui. Pela ordem, senador Lidberg. É a última vez, antes do ministro José Eduardo Cardoso falar, eu vou fazer uma fala aqui, não quero que se sintam agredidos, mas nessa discussão com a própria presidenta Dilma, eu fui um dos que aconselhei que ela não viesse aqui, que ela fosse ao plenário lá à frente. Porque, infelizmente, senhor presidente... Vamos... Não, eu só quero... Senador Lidberg, senador muito Lidberg. importante essa justificativa. Um momentinho, senador muito Lidberg. importante. Eu quero apenas... Sabe a estima e a amizade que eu tenho com Vossa Excelência e... Eu quero que Vossa Excelência faça a sua fala restrita ao assunto de hoje, sem criar nenhuma palavra ou frase que possa eventualmente dar o direito de resposta, né, ou a contradita. Faça a sua fala totalmente voltada para o assunto de hoje. Desculpe, senhor presidente, ninguém vai me censurar no que eu vou falar. Eu só quero dizer que não quero agredir ninguém, mas essa é uma posição pública que eu tenho que expressar. As pessoas têm que saber por que a presidenta Dilma não veio, qual o papel da sua base parlamentar aqui.
Nós aconselhamos, sim, que não era o caso de vir aqui, porque, infelizmente, senhor presidente, o senhor pode discordar, mas aqui não estão discutindo critérios jurídicos, só políticos. Nessa comissão não está analisando isso. E, para nós, é um jogo de cartas marcadas. Para que trazer a presidenta Dilma aqui? Qual o voto que ele ia convencer aqui nessa situação? Então, por achar que isso aqui que está acontecendo é um jogo de cartas marcadas, para não legitimar esse golpe, porque está em curso é um golpe, nós aconselhamos a presidenta não vir e que venha só no plenário do Senado Federal, para fazer sua fala de defesa. Então, eu quero aqui, senhor presidente, não fiz essa fala no sentido de agredir ninguém, mas é uma posição política que tem que ser registrada. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Um momentinho, eu queria, antes o senador Cássio, eu queria esclarecer o seguinte, que tanto eu como relator, o senador Antônio Anastasias, oferecemos a opção, caso a senhora presidente afastada quisesse vir à comissão, que nós instalaríamos a comissão no plenário do Senado Federal, por se tratar de uma presidente da República. Então, tudo aquilo que foi importante, necessário para dar dignidade ao processo, nós fizemos. Eu gostaria que Vossa Excelência ficasse informado dessa questão. Mas é que ela tem um novo direito lá à frente de ir no plenário. Sim, mas eu estou dizendo que a Vossa Excelência que foi oferecida essa alternativa. Isso não mudaria em nada, só mudaria o ambiente. Não, Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que ela só iria no plenário. O plenário no momento da defesa que ela tem direito. Exatamente, mas nós já antecipamos e oferecemos essa opção. Eu acho que foi uma não só uma gentileza, mas, sobretudo, um respeito ao rito que nós estamos dando a essa comissão. Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, eu quero deixar consignado que esta comissão, sob o seu comando, ao lado do relator Antônio Anastasia, teve um gesto de condescendência, sim. Não há nenhuma previsão processual legal, nem aqui, nem em uma parte do mundo, do advogado ler uma carta do réu no momento do seu testemunho. Não existe precedentes em nenhuma parte do mundo, nem mesmo no processo anterior de impeachment, quando o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, deixou claro que o rito também se basearia no que aconteceu no processo pretérito, onde o presidente Collor se recusou a prestar o depoimento e simplesmente não houve espaço para a defesa. Então, aqueles que aconselham a presidente Dilma, observando o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, não são bons conselheiros, porque o Brasil vive hoje uma crise de profunda dificuldade, por fruto exatamente das posturas, das atitudes, dos atos e das omissões da presidente Dilma Rousseff, que não comparece a essa sessão por uma razão simples, porque ela não conseguiria responder, por exemplo, a uma pergunta que o senador Magno Malta, e eu tomo a liberdade de fazer a pergunta na ausência do senador Magno Malta, faria à presidente Dilma. Se a presidente Dilma estivesse sentada ali, onde está o ministro José Eduardo Cardoso, seria perguntado a ela: a senhora mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Seria feita essa pergunta, pura e simples. E ela não teria capacidade de responder, nem esta, nem outras indagações seriam feitas. Portanto, ela não veio porque não tem condições de vir. Ela fez uma opção dentro do seu direito. Estamos dando, num gesto de absoluta benevolência, a oportunidade de, mais uma vez, a defesa se manifestar, e desta feita em caráter inédito, inovador, com uma missiva, uma carta do réu. É a primeira vez que eu vejo, eu sou advogado, inscrito regularmente na OAB, não tenho notícias em nenhuma parte do mundo, insisto, que o advogado passa a ser portador de cartas, de missivas do réu, no momento do testemunho, perante um tribunal, perante uma corte, perante um juiz. Portanto, estamos aqui prestigiando mais uma vez a ampla defesa e vamos ouvir, então, a carta, a missiva que a presidente Dilma manda para esta comissão, pela ordem, o brasileiro. Eu também quero pela ordem. Pela ordem, em nome da defesa. Mas a pergunta que ela teria que responder merece: mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Deixa o senador concluir, senador. Concluir. Eu quero dizer o seguinte. Eu sei, mas eu quero dizer o seguinte. Eu já falei que isso aqui é um julgamento histórico.
vai ficar na história do país. Daqui a 50, 60, Vai ficar 100 como um anos, golpe, senhor presidente. ou 50, ou 60, entrar ou pra 100 história anos, como um golpe. que eventualmente surja um fato semelhante, um julgamento semelhante, doutor José Eduardo, esse fato que hoje está acontecendo, de Vossa Excelência representar a senhora presidente afastada, vai servir de precedente. E a história é assim, a história cria os precedentes. E nós estamos criando porque achamos que, desta forma, estamos dando dignidade à presidenta afastada que teve a opção de não vir, neste momento, aqui, nem no plenário. De ser uma presidente afastada. Uma presidente afastada é uma situação que eu imagino muito complicada pessoalmente, internamente, em todos os sentidos. Esta era e é uma grande oportunidade para se colocar e fazer a sua defesa. Oportunidade única, porque a próxima no plenário é um discurso, não é uma interação. Então, eu acho que é importante registrar aqui que ela não veio, porque ela, exatamente como o senador Cássio e o senador Malta colocaram, porque as perguntas que seriam colocadas aqui diretamente, como a senhora mentiu, a senhora sabia, são perguntas, se não me engano, sobre juramento também, né? E são perguntas, não são sobre juramento, senador, o advogado José Eduardo Cardoso está dizendo que não é sobre juramento. Mas, de qualquer forma, são perguntas muito difíceis de responder e muito complicadas, além de outras perguntas que poderiam ensejar uma dificuldade da senhora presidente afastada em se colocar. E isso tem que ficar registrado. Senhor presidente, para uma questão de ordem. Pela ordem. Peço a Vossa Excelência que não conceda mais a palavra para ninguém se manifestar. Vossa Excelência teve com cada senador aqui, antes do início, dizendo que não ia permitir uma discussão política. Já permitiu. Não, senador, Eu queria pedir a Vossa Excelência senador que Humberto, veja bem, transmitisse. eu disse que não ia permitir perguntas após a leitura pelo advogado. Senhor presidente, senhor relator. Doutor José Eduardo, Vossa Senhoria confirma que neste ato, neste momento, está representando e substituindo a senhora presidente afastada Dilma Rousseff? Confirmo e tenho já encaminhado a Vossa Excelência a autorização escrita de Sua Excelência a Presidente da República para que pudesse fazê-lo, inclusive, se necessário fosse, não será pelo entendimento desta comissão, para que pudesse responder a eventuais questões e indagações que os senhores senadores e as senhoras senadoras pudessem dirigir à senhora Presidente da República. O faço em nome dela, portanto.